Há estimados 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil e, mesmo assim, os portadores dessas doenças são considerados os órfãos da medicina. As dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças raras começam já no diagnóstico. A falta de informações específicas, o desconhecimento dos profissionais de saúde e a inexistência de centros especializados transformam a vida dos afetados, muitas vezes, num desafio sem fim. Entre as doenças raras está a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, da qual o João Antônio, de 15 anos, é portador. Ela tem origem genética e caracteriza-se pela atrofia muscular secundária, a degeneração de neurônios motores localizados no corno anterior da medula espinhal. A AME é a segunda maior doença autossômica recessiva fatal e afeta aproximadamente 1 em cada 10 mil recém-nascidos, uma vez que, de cada 40 pessoas, uma é portadora assintomática. Vou tentar falar um pouquinho o que nós sabemos sobre a doença, os cuidados necessários para que as pessoas possam viver da melhor maneira possível e vislumbrar o que existe em termos de novas terapias, novos tratamentos. Essa é uma doença que é determinada geneticamente, é uma falha num gene que faz com que uma substância muito importante para o funcionamento das células nervosas, dos neurônios motores, funcione adequadamente, mandando mensagens para os músculos e os músculos, então, fazerem o que eles têm que fazer. Contrair e descontrair, fazendo a movimentação do nosso corpo, do braço, das pernas, do tronco, do pescoço. Quando você tem essa doença, pela presença da alteração do gene, que faz com que você não produza a substância chamada proteína de sobrevivência do neurônio motor, falha essa comunicação entre os nervos e o músculo. E a falha dessa comunicação faz com que você tenha perda de movimentos. Ou perde movimentos já adquiridos, ou deixa de ganhar. Essa doença, apesar de ter sido descrita em 1890, foi apenas 100 anos depois que se descobriu o gene e que se passou a entender um pouco mais essa doença. Casais que tiverem uma criança afetada têm 25% de risco de recorrência em cada gravidez subsequente. Eu tinha um filho, de 7 anos, Gustavo. Ele fez tráqueo cedo, a doença veio severa nele. Ele tinha atrofia muscular espinhal tipo 1. Hoje ele é falecido. A Giovana também tem a mesma doença, só que ela veio menos agressiva que a dele. São descritas em crianças 3 formas clássicas: o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 é a forma mais grave da doença. É o mesmo gene, mas ele é mais grave. Ele começa mais cedo, já nos primeiros 6 meses de vida, a criança tem os primeiros sintomas. Nesse período de 6 meses de vida, é o período de vida que os bebês normalmente começam a firmar o pescoço, começar a ficar sentados. E é nesse momento que a doença começa. Então são bebês que vão ou nunca firmar o pescoço, ou firmam o pescoço, mas não conseguem sentar sozinhos. Sou mãe da Catarina. Catarina tem 7 anos, tem atrofia muscular espinhal tipo 1, está em home care ou em internação domiciliar desde 2007, ou seja, há 6 anos agora. Catarina foi internada quando ela tinha aproximadamente 8 meses e voltou para casa
2 meses depois, em assistência domiciliar. Ela faz uso de ventilação não invasiva, ela usa um BiPAP, ela dorme num BiPAP, ela faz essa ventilação no período da tarde também. O tipo 2 começa um pouquinho mais tarde, vai começar a partir dos 6 meses. Então são crianças que sentam, aprendem a sentar e que depois não conseguem vir a andar. Elas às vezes conseguem ficar em pé, mas a força para o sustento do próprio peso e a força para as pernas andarem e locomoverem o corpo não vai estar presente. Então é uma fraqueza muscular. No tipo 1, envolvendo músculos todos, pernas, braços, coluna, pescoço. No tipo 2, sendo mais aparente nas pernas, mas envolvendo a musculatura do tronco, envolvendo a musculatura dos braços, fazendo com que a marcha se torne impossibilitada de acontecer. Sou a Dorilma, mãe da Camila, AMI2. Eu sou de Colorado, do Paraná. Como lá não tem muita informação, nada sobre isso, né? Aí eu vim aqui procurar a doutora Alexandra para ter alguma novidade, alguma coisa sobre isso. Eu sou a Camila. Só isso, tá bom. Os meus sintomas começaram a aparecer, de acordo com o relato da minha mãe, aos 6 meses. E aí começou toda a correria para buscar um tratamento, uma resposta. Os médicos não tinham essa resposta e falavam para minha mãe, deixa ela em casa, isso aí é só fisioterapia, não precisa tratar sua filha porque não tem cura, mas a gente não tem uma resposta para dar. Então, dos 6 meses até os 6 anos, foi que eu consegui esse diagnóstico no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, que fechou meu diagnóstico do tipo 2. Minha infância foi uma infância normal, de criança que não percebia as coisas, e eu só vim tomar consciência mesmo da doença, do que ela acarretava no meu físico, na minha parte motora, na minha adolescência. O tipo 3, um pouco menos grave que o tipo 2, começa depois de 1 ano de idade, momento no qual as crianças já aprenderam a andar. Normalmente a criança anda por volta de 1 ano de idade. Eu sou a Paula, sou mãe do Miguel, que tem AMI tipo 3, que a gente acabou de saber, a gente acabou de ter o diagnóstico há 3 meses atrás. Foi bem difícil chegar a esse diagnóstico, foram muitas viagens para fora do Rio. Tem uma especialista em genética médica no Rio Grande do Sul, aí viaja. Aí ela manda para um colega em São Paulo. A gente começou a perceber que alguma coisa não estava totalmente normal quando ele tinha ali 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, porque ele caía bastante e começou a andar muito na ponta do pé, não conseguia subir escada, e as crianças da mesma idade já conseguiam. E foi aí que a gente começou a procurar. Então foi dali de 1 ano e 9 meses até agora, com 4 anos e meio, procurando um diagnóstico. O tipo 3 é o tipo em que ou a criança demora a andar, mas anda, ou ela anda na época normal e depois começa a apresentar quedas frequentes. Ela tem fraqueza para o andar, mas ela conseguiu chegar a andar.